Então, ó, boa noite, pessoal. Essa é a aula do dia 10/12. Nós vamos fazer a revisão para a última avaliação. Então, nós vamos começar aqui fazendo uma questão da seção 3.11. É o número 1, letra A. Então, número 1, letra A. Nessa questão, nós queremos fazer a interseção dos planos. Vamos anotar aqui as equações dos planos. Ó, π1 tem a equação 3x menos y mais 2z igual a 1. Menos 1 igual a 0. Por conta do jeito que está escrito lá, depois a gente vai analisar. π2 é x mais 2y menos 3z menos 4 é igual a 0. Essas são as duas equações que nós temos. Espera só um pouquinho. Aí, pessoal, a interseção de planos é os valores são as coordenadas x, y, z que pertencem aos dois planos ao mesmo tempo. E isso equivale a resolver um sistema. Então, nós vamos fazer um sistema com as equações. Sistema. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Pensando nos sistemas lineares, nós vamos... Só um pouquinho, deixa eu fechar a porta aqui, que tá meio barulho. Agora sim. Então, olha só. 3x menos y mais 2z é igual a 1. E x mais 2y menos 3z é igual a 4. Aí nós vamos escrever a matriz aumentada, tirar os coeficientes, ó, do x, do y, do z. E agora os termos independentes. Ah, já viu? Ai, B, certo. Oh, que difícil, né? Porque você tá olhando no Eu celular. coloquei o P2 na questão que eu fui responder, eu coloquei o P2 da B. A gente. Bom, vou deixar então essa aqui para vocês continuarem e nós vamos passar para interseções. Interseção de retas. Então, olha só, vamos aqui pegar duas retas. Essa aqui, gente, eu vou repetir a mesma que a gente já fez nas aulas anteriores, porque eu já sei que vai dar certo. Então, nós vamos considerar aqui, ó, a reta R1 de equação x igual a 1 mais t, y igual a 2 menos t, z igual a 3 mais t. Essa é a reta R1 e a reta R2 tem equação menos 1 mais 2t. Não, tem que colocar x igual. X igual a menos 1 mais 2t, y igual a 1 mais t, z igual a 4 mais t, certo? Essas aqui são as duas equações das retas. Então, se as retas se interceptam, R1 e R2, esse ponto I é comum às duas, é comum tanto a R1 como a R2. Então, as coordenadas devem ser iguais nesse ponto I. Então, nós vamos fazer a igualdade das coordenadas. É isso que nós vamos fazer. Igualar. Então, sempre que for interseção de retas, vocês vão fazer isso. Igualar as coordenadas. E aí, vocês vão ter o seguinte, ó. Igualando o x, você vai ficar com 1 mais t. Ah, uma coisa muito importante também, quando você está tratando de reta, olha só, se você fizesse 1 mais t igual a menos 1 mais 2t, quem é parâmetro de quem? Qual é o parâmetro da reta R1, qual é o parâmetro da reta R2, né? Mistura. Nós vamos ter que trocar esses nomes. Então, vamos trocar o nome do parâmetro da reta R2 por H, porque aí distingue um do outro, né? Que isso é necessário. Aqui é 4 menos H. Aí aqui é 1 mais H, certo? Então, aqui vai ficar menos 1 mais 2H.
E aí, quando você iguala y, você tem 2 menos t igual a 1 mais h. E igualando z, você tem 3 mais t igual a 4 menos h. Então, aqui está o seu sistema. E agora, as suas variáveis passam a ser o t e o h. Você tem que encontrar os parâmetros. Então, você vai igualar as coordenadas e encontrar h e t. T e h. Então, ó, para isso, você vai agora colocar as incógnitas no primeiro membro. Então, você vai ter t menos 2h é igual a menos 1 menos 1. Então, menos 1 que já tem no segundo membro, o 1 do primeiro membro foi para o segundo membro, vai somar, vai ficar menos 2. Aí, na segunda equação, você tem menos t menos h é igual. Tem 1 aqui, né? Esse 2 vem para o segundo membro, vai subtrair. Então, vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos t menos h igual a menos 1. E na última equação, você tem t menos h igual a 4 menos 3, igual a 1, certo? Mais H, professora, é mais. Ah, é mais, obrigada, Thaís. Mais h igual a 1, né? Agora, nós vamos resolver esse sistema. Você pode escolher como você quer resolver, mas nós vamos incentivar a eliminação de Gauss, para vocês ficarem mais familiarizados com ela, tá? Eliminação de Gauss. Então, para isso, vocês vão agora encontrar e escrever a matriz aumentada do sistema. Então, vamos colocar aqui coeficientes de t. Então, quem é que multiplica t? 1 menos 1, 1. Quem multiplica h? Menos 2, menos 1, 1. E quais são os independentes? Menos 2, menos 1, 1. Aqui está nossa matriz aumentada. Nós vamos agora fazer o escalonamento. Então, nós temos aqui o pivô e nós vamos zerar abaixo do pivô. Nós vamos zerar, ó, esse termo menos 1 e esse termo 1. Com a seguinte operação, ó, L2, na linha L2, basta você fazer L2 mais L1 que você consegue zerar o menos 1. E na linha L3, basta você fazer L3 menos L1 que você consegue zerar esse 1. Então, esses cálculos, eles podem ser feitos aqui no seu rascunho, ó. Eu vou deixar um espacinho aqui se a gente precisar de mais uma matriz, vai gastar 3 linhas, né? E eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Então, o cálculo do L2 mais L1 vai ser o seguinte, ó. Vamos fazer com todos os números da linha 2. Então, nós vamos ter menos 1 mais 1, que vai ser igual a 0. Depois, menos 1, menos 2, que vai ser igual a menos 3. E menos 1, menos 2, que vai dar menos 3 também. Então, nós temos aqui os resultados do primeiro cálculo. Agora, na terceira linha, o cálculo é L3 menos L1. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, vamos lá, vai ficar 1 menos 1, né? 1 menos 1, que vai dar 0. 1 menos menos 2, vai ficar 1 mais 2, que vai dar 3. 3. E vai ficar 1 menos menos 2. 1 mais 2, dá 3 também. Então, esses resultados aqui você vai anotar na sua matriz. Então, vai ficar 1 menos 2, menos 2. 0, menos 3, menos 3. E 0, 3, 3. Olha, tá aqui a sua matriz. O próximo pivô que você vai trabalhar é esse, ó, que está na segunda linha. Ele vai ser usado para zerar o número abaixo dele, na L3. Então, aqui na L3, você vai considerar o cálculo L3. Note que se você quiser somar as linhas, já dá certo. Então, eu vou fazer L3 mais L2. Sempre a gente usa a linha do pivô, né? Então, esse último cálculo, vamos fazer aqui, ó. Quando você fizer L3 mais L2, note que vai ficar o seguinte, ó. Começando com o primeiro número, vai ficar 0 mais 0, que vai ser sempre 0. Aquele que você já transformou em 0, ele vai continuar 0 nas outras operações. 3 menos 3 vai dar 0, e 3 menos 3 vai dar 0 também.
Então, aqui, ó, você vai ficar com 1, menos 2, 0, menos 3 e 0, 0, 0. Ó, pronto, tá aqui. Terminou o escalonamento porque nós só temos duas colunas de variáveis. E agora você já tem dois pivôs. Como tem dois pivôs e duas variáveis, aqui é a variável t, aqui a variável h, então quer dizer que nós temos uma única solução, certo? Essa parte aqui de baixo vai ser o nosso rascunho, ó, os cálculos que a gente fez, tá? Então, a solução vai ser única. Você vai agora transformar esse escalonamento num sistema. Então, vai ser qual sistema? Vai ser 1 vezes t vai ficar igual a t, menos 2 vezes h, menos 2h, que é igual a menos 2. Na segunda linha do escalonamento, você vai ter menos 3 vezes h é igual a menos 3. Sempre quando você faz um escalonamento, a última equação vai informar imediatamente o valor de uma das variáveis. Então, aqui, ó, você já vai encontrar o h. Então, h é menos 3 sobre menos 3, que é igual a 1. Então, já achou o h. Então, com esse valor de h, você vai substituir na primeira equação e vai achar o t. Então, da equação t menos 2h é igual a menos 2, você tem que t é igual a menos 2 mais 2h. Então, t, vamos substituir o h por 1, né? Esse h aqui que vale 1, então vai ficar 0. Então, t é igual a 0, ó. Então, achou aqui o t igual a 0. Então, logo, nós encontramos h igual a 1 e t igual a 0. E esses são os valores que nós vamos substituir lá na reta. Nós vamos substituir em R1 e R2. O R1 corresponde ao parâmetro T. O R2 corresponde ao parâmetro H. Então, vamos lá. Encontra as equações. Vamos dar uma olhadinha nas equações novamente. Ó, as equações estão aqui em cima, ó. Nós vamos anotar novamente as equações e nós vamos substituir esses valores do parâmetro que nós encontramos, ó. O R1, eu tenho ela anotada aqui. X é igual a 1 mais t, y é igual a 2 menos t, e z é 3 mais t. E agora, você vai substituir o t por 0. Então, fazendo t igual a 0, você vai ter x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3, ó. Achamos esses valores. Agora, vamos para a reta R2. A reta R2, vou fazer uma vírgula aqui. A R2 é definida por x igual a menos 1 mais 2h, y igual a 1 mais h e z 4 menos h, certo? E agora você vai substituir o h por 1. Então, aqui você vai fazer h igual a 1. E aí, você vai ter x igual menos 1 mais 2 vai dar 1. Y é igual 1 mais 1 vai dar 2. E z é igual menos 4 mais 1, 3. Então, ó, os pontos são iguais. Então, esses valores aqui que nós encontramos das coordenadas tem que ser igual mesmo, porque corresponde ao ponto de interseção, né? Então, logo, o ponto de interseção tem coordenada 1, 2, 3, pertence a R1 interseção com R2. E aí está a interseção das retas, como a gente queria. Importante mais para Essa frente, é tudo. importante. O que nós fizemos hoje nas outras revisões, assistam os vídeos. Então, olha só, essa questão que a Aline falou é importante. Ponto pertencer à reta. Então, pontos pertencer
ou não a reta. Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo, que é essa questão aí, número 3. Nós temos aí a reta. R é igual, as equações são x é igual 2 mais 3t, y é igual 1 menos 2t e z igual a menos 3 mais 2t. Esse t, que é o parâmetro da reta, olha só como que funciona. À medida que você... Suponha que você não tem nada aqui, um papel em branco. Aí você começa a jogar valor para o t. Para t igual a 0. Aí você vai lá e faz as continhas. Você vai ficar então com x igual a 2, y igual a 1 e z igual a menos 3. Ó, já tem um ponto aqui. Vamos chamar de ponto A. Então, ponto A é igual a 2, 1, menos 3. Pertence à reta. Para t igual a 1, aí você vai lá e faz mais um cálculo. Vai ficar x igual 2 vezes 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Y é igual menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1, menos 1. E z é igual menos 3 mais 2, menos 1. Então, já achou mais um ponto. Ponto A1 vai ser 5 menos 1, menos 1. Pertence a R. E você vai fazendo mais esses cálculos. T igual a 2, vamos pensar mais esse. 6 mais 2, 8. Menos 4 mais 1, y é menos 3. E 4 menos 3, 1. Então, ó, temos mais um ponto aqui. Ponto A2 é igual a 8 menos 3, 1. Pertence a R. E assim você vai construindo pontos nessa R, vai encontrando, né, pontos nessa reta. Então, como tem infinitos valores reais, porque o t pertence aos reais, a reta vai sendo preenchida. Então, não vai sobrar nenhum espacinho entre um ponto e outro, porque t pertence aos reais e tem infinitos valores reais, né? Agora, você está aqui com um problema diferente. Você tem alguns pontos e você quer saber se ele pertence ou não à reta. Olha, ele vai pertencer à reta se você conseguir um valor do t para obter esse ponto. Se ele é ponto da reta, então o x, y, z dele vai satisfazer essa equação. Então, olha só, vamos colocar o ponto aqui. O primeiro ponto é o ponto B, que tem coordenadas menos 1, 3, menos 5. Então, para saber se ele é um ponto da reta, esse menos 1 aqui vai ser o valor do x, o y vai ser igual a 3 e o z tem que ser igual a menos 5. E nós vamos substituir esses termos na equação. Então, você vai substituir em R. R que são as equações, né? Então, nós vamos ter, vamos lá, você tem as equações x é igual a 2 mais 3t. Então, se o x é menos 1, vai ficar então menos 1 é igual a 2 mais 3t. E desse cálculo aqui, você vai encontrar que 3t é igual, esse 2 passa para o primeiro membro, vai menos 2. Então, quando soma com menos 1, vai ficar menos 3. Então, quando isola t, vai ficar menos 1. Ó, na equação de x, você achou que o t tem que ser menos 1. Vamos ver o que acontece na equação de y. Y é 1 menos 2t. Então, substituindo, o y é 3. Então, 3 é igual a 1 menos 2t. E agora você vai isolar esse menos 2t. Então, vai ficar menos 2t é igual. Passa um primeiro membro, vai negativo, vai somar, vai ficar 2. Ó, 2 sobre menos 2 vai dar menos 1. Então, t é menos 1. Ó, o mesmo valor que você encontrou no cálculo anterior. Agora, a última equação, z é igual a menos 3 mais 2t. Então, quando você substituir, o z é menos 5. Então, menos 5 é igual a menos 3 mais 2t. Passa o menos 3 para o primeiro membro,
vai positivo, então vai subtrair, vai ficar menos 2 é igual a 2t, e quando você fizer menos 2 sobre 2, o t é menos 1. Olha, aqui, ó, note que você encontrou os mesmos valores. Então, há um consenso aqui entre as três equações que o t é igual a menos 1. Então, tudo está de conformidade que o t tem que ser igual a menos 1 para que esse ponto B seja da reta. Então, você vai concluir o seguinte, ó, conclusão, B pertence a R e é obtido com t igual a menos 1, certo? Agora, vamos checar o outro ponto. O outro ponto é o ponto C. Então, o outro ponto tem as coordenadas 8, menos 3, menos 1. 8, menos 3, menos 1. Então, aqui nessas coordenadas, o que você tem agora? Você tem x igual a 8, o y igual a menos 3 e o z igual a menos 1. Então, você vai substituir agora esses valores lá nas equações. Então, vamos lá, ó. X é igual a 2 mais 3t. Aí, fazendo x igual a 8, 8 é igual a 2 mais 3t. Então, nós vamos ter 8 menos 2, 6. 6 é igual a 3t. Então, isolando o t, 6 sobre 3, o t é igual a 2. Ó, achamos t igual a 2 na primeira equação, certo? Aí, na segunda equação, y é 1 menos 2t. Então, substituindo o valor do y, menos 3 é 1 menos 2t. Isso implica menos 3 menos 1, menos 2. Então, menos 2 é igual... Não, menos 4, né? Menos 4 é igual a menos 2t. Então, t é menos 2 sobre menos 4 sobre menos 2, t é 2 também, ó. Tudo bem? De acordo com a primeira equação. E agora, z é igual a menos 3 mais 2t. Então, quando você substituir por menos 1 é igual a menos 3 mais 2t. Então, vai ficar menos 1 mais 3 é igual a 2t. Isso implica que 2 é igual a 2t. Agora vai ficar 2 sobre 2. O t agora é 1. Ó, o que aconteceu agora? Não há um acordo entre as equações. Essas duas aqui tudo bem, mas essa aqui já deu diferente. Então, tá divergindo. Não tem um único t. Houve aqui uma divergência. Divergência de opiniões, por exemplo. Há uma divergência, eles não entraram num acordo, tá? Então, não é possível que o C seja ponto da reta. Então, nós vamos concluir. Conclusão. C não pertence a R. Porque se C pertencer, a gente está falando que 2 é igual a 1, porque é o mesmo T que você está usando aqui. É o mesmo parâmetro, né? Então, ora ele é 2, ora ele é 1, então não pode. Então, C não pode pertencer à reta. Certo? Ficou claro, meninos? Ficou, professora. Deixa eu procurar outra aqui. Sim, pode olhar. Tem alguma coisa que a senhora queira reforçar? Bom, vamos fazer a próxima questão, que é encontrar a equação de uma reta a partir de algumas condições. Eu vou mudar um pouquinho o enunciado da forma que está escrito lá no livro, para a gente abordar um pouco mais. Olha só, vamos considerar R a reta que passa por A, e A é o ponto de coordenadas 3, menos 2, 4, certo? E é simultaneamente ortogonal, ortogonal
Eu vou usar outra palavra, vou colocar perpendicular. Perpendicular as retas. Eu não vou usar o vetor, vou colocar retas. As retas R1, definida por exemplo, x é igual a 1 mais t. Y, nem vou colocar então do 7D. É uma parecida com essa 7, mas é uma extra. 2 menos t, z igual a 3 mais t, e R2 é a reta dada por x igual a 3 mais 2y e z igual a 1 menos y. Vamos entender a questão. O que a gente quer, né? Nós queremos encontre equação paramétrica de R, equação paramétrica de R e equação reduzida. Equação reduzida de R na variável, por exemplo, Z, para ficar mais diferente. Pronto, vamos entender a questão. Olha só, existem duas retas já, uma aqui e outra aqui. E essa é a R1, essa é a R2, e nós queremos uma terceira reta ortogonal a essas duas, uma reta R, certo? Olha, na reta R1, a reta R1 possui um vetor diretor, vamos chamar ele de V1. A reta R2 também possui vetor diretor, podemos chamar de V2. Então, nós vamos usar esses dois vetores para a gente encontrar um terceiro vetor, que vai ser o que vai dar a direção da reta R, ó, que vai ser esse, vou chamar de V. Esse V é o produto vetorial de V1 com V2, porque a reta tem que ser ortogonal às duas, né? Então, nós vamos concluir daqui, ó, que V é V1 vetorial V2, certo? Isso aqui vai ser a chave para resolver a questão. Agora, o outro ponto necessário para resolver a questão é você saber identificar quais são os vetores de R1 e de R2. Então, nós vamos aqui primeiro, ó, encontrar os vetores. Encontrar quem que eu vou ter que encontrar? Eu vou ter que encontrar V1 paralelo com R1 e V2 paralelo com R2, através das equações que a gente tem, tá? Então, vamos escrever as equações aqui e começar a questionar. Ó, nós temos a equação da R1, que tá lá, x igual a 1 mais t, y igual a 2 menos t, z igual a 3 mais t. Nessa equação que é paramétrica, basta você olhar os coeficientes do t. Os coeficientes do t vai te informar quem é esse vetor. Então, daqui você vai encontrar que V1, vocês sabem quem é o V1? 1 menos 1 e 1. Isso, muito bem, que são os números que multiplicam o parâmetro. Então, esse aqui é o que dá a direção de R1. Agora, a reta R2, vamos lá. Reta R2. Faça semelhante aí. Reta R2 tem as equações x igual a 3 mais 2y e z igual a 1 menos y. E agora, quem é o vetor diretor? O que vocês acham? Se ficar complicado para vocês podem transferir essa equação para forma paramétrica, que é o que eu faço sempre. Como que faz isso? Faz o seguinte, ó. Olha a letrinha que está aqui. Então, é a letra Y, né, que está aqui. Então, você vai considerar Y igual a T. E vai reescrever o sistema com as três partes, porque só está com duas partes, né? Ó, x é igual a 3 mais 2y, mas o y é t. O y é t
e o z é igual a 1 menos t. Agora fica bem fácil. Ó, fica bem fácil agora você encontrar o vetor. Então, note que essa questão aqui, ela tem desafios ao longo dela toda, né? Então, quem é o... Professora, Oi? então quando ela está nas equações reduzidas, para a gente olhar de cara e saber qual o vetor, a gente considera os números que acompanham as incógnitas para o x e para o z, e no caso o y, ele seria sempre 1, que ele Isso, vai estar sempre o t. sim. Então, se a incógnita fosse o z que seria 1. Isso, E muito assim, bem. e assim sucessivamente. Exatamente, muito bem. Então, V2 é quem? 2, 1, menos 1. Ficou em dúvida? Monta a equação paramétrica, porque aí não vai ter erro, tá? Então, ó, agora nós temos V2, esse aqui é o paralelo a R2. E nós vamos usar agora V2 e V1. Ó, vamos usar agora esses dois vetores aqui para fazer um produto vetorial desses dois caras aqui. Então, você vai fazer agora um produto vetorial, certo? Então, vamos lá. Lembra o produto vetorial? Então, esse produto vetorial vai ser nosso V. V vai ser igual a V1 vetorial V2. Então, ó, V é igual. IJK. Isso, IJK. Muito bem, vocês estão prontos para ir para a física e para a álgebra. 1 menos 1, 1. 2, 1, menos 1. Repete as duas colunas. J menos 1, 1. E vamos multiplicar. Então, vamos lá. Multiplica as diagonais. Num sentido, no outro. E vamos colocar aqui o resultado. Então, vai ficar igual a I vezes 1. I. J vezes 2. 2J. K vezes 1. K. A outra multiplicação, lembra de multiplicar por menos também. Menos 2 vezes K, mais 2K. 1 vezes I, menos J vezes menos 1, mais J. Agora, some I com I, J com J e K com K. Então, I menos I, 0I. Então, 0I, J, 2 mais 1, 3J, K, 1 mais 2, 3, 3K. Então, ó, tá aqui o nosso vetor, que ele pode ser representado também em forma de coordenadas, 0, 3, 3. Então, essas aqui são as coordenadas do vetor V, que você vai usar para construir sua reta R. Então, ó, logo, para a equação de R será, você vai usar vetor V, 0, 3, 3, paralelo a R. Note que qualquer múltiplo desse V serve. Inclusive, você pode colocar esse 3 em evidência e considerar 0, 1, 1. Também poderia, viu? E o ponto A que nós vamos escolher é o ponto que já foi informado na questão, 3 menos 2, 4. 3 menos 2, 4 pertence a R. Esse ponto A vai informar para a gente as coordenadas x0, y0, z0. Esse vetor informa as coordenadas ABC, que você vai usar lá na equação da reta. R, x é igual x0 mais AT, y é igual y0 mais BT, z é igual a z0 mais c vezes t. Aí, substituindo, vamos deixar nessa cor. Então, substituindo, você vai ter x igual 3 mais 0t, dá só 3. Y é igual y0, que é menos 2, mais 3t. E z, que é igual a 4 mais 3t. Está aqui, ó, a equação
que a gente quer da nossa reta, da reta R, que é simultaneamente ortogonal a R1 e a R2. Bom, pessoal, essa aqui é mais uma questão, né, que a gente fez sobre encontrar a equação da reta, e aqui trabalhou muita coisa, né? Vocês viram que a gente trabalhou aqui, ó, como que passa da equação reduzida para a equação paramétrica, como observar qual é o vetor que dá a direção, né, das retas. Essa questão de observar qual é o vetor e fazer comparação entre retas, dá para vocês fazerem várias coisas. Por exemplo, dizer se uma reta é paralela a outra reta, se uma reta é perpendicular a outra reta, né? Como é que faz isso? Analisando os vetores dessas retas. Tem também retas paralelas a planos coordenados. Como é que vamos falar sobre essa parte de retas paralelas a planos coordenados? Em relação retas em relação a planos e eixos coordenados. E eixos coordenados. Então, olha só, tem os casos particulares, tá? Que tudo... Vou falar da 2 da seção 3.2 já, tá, Aline? Então, por exemplo, se o vetor V da reta... Vou pegar já em exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Olha só. Suponha que você está aqui com a reta R definida por x é igual 3 mais t, y menos 2, z igual a 4 mais 2t. O que você pode dizer a respeito dessa reta e os planos e eixos coordenados? Olhando aqui, o que vocês vão fazer para responder isso? Vocês vão analisar o vetor. Então, ó, vetor aqui tem a forma 1, 0, 2. 0 porque na segunda coordenada não tem t, né? Então, esse aqui é paralelo a R. Esse vetor tem uma coordenada nula. Olha só, y é igual a 0. Isso aqui pode indicar algumas coisas para a gente. Vamos lá no sistema de coordenadas cartesiano e dar uma olhadinha. Ó, como nós temos aqui a coordenada x e z diferente de 0, então x e z quer dizer que essa reta é paralela ao plano xz. Mas o mais interessante, é bom saber essa questão do paralelo e também do ortogonal. São duas coisas que vocês precisam analisar. Em relação a paralelismo, o que você pode falar em relação a paralelismo? Paralelismo. Bom, paralelismo ela é paralela com quem? Com o quê? Então, você vai olhar que ela tem a coordenada... Você pode desenhar esse vetor. Ó, 1 para x, 1 para x, 0 para y e 1 para z. Então, ela é 0 para x e 1 para z. É um vetor, ó, que está colado na parede XZ. Porque não teve y, não teve valor diferente de 0 de y. Ou seja, não teve como deslocar esse vetor no eixo y. Então, ele ficou colado na parede XZ. E como a reta é paralela como a reta tem que ser paralela com o vetor, a depender do ponto, né? Essa reta podia estar colada também na parede ou não. Se o ponto for esse aqui, por exemplo, você vai seguir a inclinação desse vetor e vai colocar, né? Essa reta aí, seguindo essa inclinação aí da parede. Não tô conseguindo desenhar isso. Tá, vai estar aí paralela com esse vetor, a reta, né? Mas essa parede, olha só, tá, a inclinação é essa. Então, vou tentando desenhar, olha só, se o ponto for aqui,
reta vai estar, sei lá, assim, né? Sim, 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 sei lá. Vamos deixar assim, né? Analise aqui o seguinte, ó, ela vai ser paralela, o vetor é paralelo ao plano XZ. Você pode fazer o seguinte, vamos ver se ela intercepta o plano XZ. Pensa na interseção. Ó, interseção. Vocês têm muitas ferramentas para poder responder as questões. Vocês viram que não tem resposta pronta? A gente tem que pensar um pouquinho. Então, pensa na interseção. Existe interseção de R com XZ? Vamos perguntar isso. Como é que a gente responde essa questão? Nós vimos lá na parte de gráfico. Para responder isso, você tem que fazer lá no XZ, os pontos são da forma x0z, não é isso? Ó, o y é igual a zero. Então, você tem que considerar y igual a zero, certo? Aí você vai lá na equação. Então, da equação, temos que o y é igual a menos 2. E se você considerar ele igual a zero, o que vai acontecer? Você vai dizer que zero é menos 2. Isso aqui não pode acontecer. Não pode. Então, quer dizer que não há interseção. Então, isso implica, ó, que R não intercepta o plano XZ. Então, R é paralelo com o plano XZ. R é paralelo com... Então, é verdade essa afirmação, ó. R é paralelo com XZ. Essa é a questão de paralelismo. Agora, vamos analisar a ortogonalidade. Então, em relação à ortogonalidade, o que você vai observar? Tudo ainda focando no vetor da reta, ó. Notem que o paralelismo você deduziu pelas coordenadas não nulas. Então, nós vimos que ela é uma reta paralela ao plano XZ, porque o x e o z do vetor é não nulo. A ortogonalidade, você vai olhar a parte nula. Então, a ortogonalidade, você vai observar que a coordenada y é zero. Então, note o seguinte, ó, se você considerar, nós temos v igual a 1,02. E considere o vetor u, um vetor qualquer, da forma 0, b, 0. Esse vetor aqui é paralelo ao eixo y. E nós vamos checar o que acontece com esses dois vetores, fazendo o produto ortogonal. Desculpa, produto vetor escalar. Então, ó, v com u vai ser 1,02, produto escalar com 0b0. Isso é igual a 1 vezes 0 mais 0 vezes b mais 2 vezes 0, que é 0. Quando o produto escalar é zero, não quer dizer que os vetores são ortogonais? Ó, então quer dizer que o vetor U, esse vetor U que a gente escolheu, é um vetor que está sobre o eixo Y, esse U. Então, a reta é uma reta que é ortogonal, ela é ortogonal ao eixo Y. Esse eixo Y aí. Bater aí de algum jeito que forma 90 graus. E ela tá no espaço, então é difícil da gente desenhar, não vou arriscar o desenho não. Então, ó, como V é ortogonal a U, você vai concluir que o R é ortogonal ao eixo Y. Elas então em algum local aí elas vão ter que se encontrar formando o ângulo reto. Aqui, esse vetor que eu coloquei tá com coordenadas, assim, eu coloquei as coordenadas aleatoriamente. Se a gente for colocar direitinho, a coordenada x do vetor é 1, peraí.
A coordenada x é 1, o y é 0 e o z é 2. Ou seja, a partir daqui que eu tenho que marcar duas coordenadas, duas unidades, né? Ó, então, o vetor tá aqui colado na parede. Essa parede aqui já faz, qualquer vetor dessa parede faz um ângulo reto com o eixo y. Então, a reta, por estar nessa mesma posição aqui, ela é ortogonal ao eixo y. E pode acontecer também da reta nem interceptar mas ela intercepta o eixo y, né? Se ela intercepta o eixo y, vamos investigar se ela intercepta o eixo y? Olha só, para interceptar o eixo y, o que tem que acontecer? A gente não tá sabendo, a gente não tá em dúvida do desenho, porque a gente não tirou todas as informações, nós não investigamos gráfico, né? Então, se você quiser interpretar se R intercepta o eixo y, o que você tem que fazer? Você tem que considerar o x igual a 0 e o z igual a 0, que é o que acontece nesse eixo. Então, nós temos que pegar a equação correspondente a x, que é 3 mais t. Então, vamos escrever aqui, ó. X é igual a 3 mais t. E faça o x igual a 0. Então, 0 é igual a 3 mais t. E com isso, você vai encontrar que t é menos 3. Tá, guarda essa informação. Agora, vamos lá para a equação de z. Z é 4 mais 2t. Então, z é 4 mais 2t. Então, quando z é 0, você vai ficar com 4 mais 2t. Então, olha só, t é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, não está coincidindo. Então, quer dizer que a reta não intercepta o eixo y. Não existe interseção da reta com o eixo y. Se implica que R não intercepta y. Por isso que a nossa figura aqui tá difícil de ser feita, porque ela não, a reta não bate aqui. Para que as retas sejam ortogonais, elas não precisam se encontrar, né? Então, ela vai estar aqui com essa inclinação aqui, como está na parede, ela já faz o ângulo reto com o y e a reta tá na mesma inclinação dessa parede. Tá na mesma inclinação aqui, ó, dessa reta que tá colada na parede. Então, é uma reta que vai estar fazendo também um ângulo reto, mas ela tá posicionada aí em outro local no plano. Ela não intercepta o eixo y, certo? Mas o que a gente queria mais aqui nessa questão? A gente queria, vamos só voltar. A gente tá encontrando aqui, a gente encontrou o produto vetorial, certo? A gente está investigando agora isso aqui, né? Aqui terminou, né? Retas em relação aos planos e aos eixos coordenados, né? Então, quando você vai observar se ela é paralela aos eixos e aos planos, a depender de como são as coordenadas dos vetores, tá? Da reta. Bom, dando continuação, vamos fazer então agora a número 2. Só tirar essa cor. Vamos fazer a questão número 2, da seção 3.11. Então, nós temos ali, ó, uma reta de equação y igual a 2x menos 3 e z igual a menos x mais 2. Menos x mais 2, certo? Aqui está a equação. Nós queremos fazer a interseção dessa equação com o plano de equação. Vamos colocar o plano aqui em cima, ó. O plano de equação 2x mais 4y menos z menos 4 igual a 0. Isso, quem é o vetor da reta R?
Tá certo, Thaís. 1, 2 e menos 1. Muito bem, é esse mesmo o vetor. Agora, pessoal, como é uma questão de interseção, você vai precisar... Olha, tem duas formas de fazer. Você pode deixar y e z mesmo e jogar na equação do plano, aí você vai achar o x. Encontrou o x, volta aqui, substitui e acha o y e o z. Ou então, outro jeito de fazer é transferir essa equação para a forma paramétrica. Então, você já está observando aqui, ó, que o parâmetro vai ficar igual a x. Então, você vai escrever x é igual a t, y é igual a menos 3 mais 2t, deixando o t por último, e z é igual a 2 menos t. Ó, escreveu aqui as paramétricas, aí vai substituir na equação do plano. Então, vamos substituir. Você vai substituir, depois você vai encontrar t, e depois substituir r em π, encontrar t e depois substituir t em r. Ó, o passo a passo é esse, ó. Tem as equações de r, você substitui no plano, encontra o t e volta, pega o t e substitui em r. R é essa aqui, né? Então, vamos lá, ó. Nós temos aí as equações, a equação 2x mais 4y menos z menos 4 é igual a 0. Nós vamos substituir o x, a x, y, z, pelas coordenadas da reta. X é t, então 2 vezes t, y é quem? Menos 3 mais 2t. Z é quem? 2 menos t. Menos 4 é igual a 0. E agora você vai resolver essa equação. A única letra desconhecida é o t. Então, você tem, ó... desculpa, toda hora eu encosto aqui. 2t... 4 vezes menos 3, menos 12. 4 vezes 2, 8. Menos vezes 2, menos 2. Menos vezes menos t, mais t. Menos 4 é igual a 0. Então, aqui você vai ficar com 8t, 10, 11t. Então, você tem 11t menos 12. Menos 12, 13, 14, menos 4, menos 18. Ó, menos 18 é igual a 0. Então, implica que o t é igual a 18 dividido por 11. Então, ó, encontramos o valor do t. Então, agora você vai pegar esse valor de t e vai substituir na reta. Então, substituindo. Então, vamos lá. Você vai pegar esse valor aqui e vai substituir em R. Então, essa parte aqui, ó, de substituir, você tá fazendo aqui, ó. Aí, agora você encontrou o t, encontrou, tá aqui. E agora você vai substituir t em R. Então, vamos lá. R, que é x é igual a t, y é igual a menos 3 mais 2t e z é igual a 2 menos t. Então, quando você substituir, você vai ficar com x é igual a 18 sobre 11, y é igual a menos 3 mais 2 vezes 18 sobre 11. Então, vai ficar aqui... Tira o mínimo, 11 menos 33 mais 36 sobre 11, vai ficar 3 sobre 11. E o z vai ser 2 menos 18 sobre 11, que vai ser 22 menos 18 sobre 11, 22, 18, 19, 20, 21, 22, 4 sobre 11.
Pronto, já encontramos o x, y, z. Então, logo, I igual a 18 sobre 11, 3 sobre 11 e 4 sobre 11 é a interseção da reta com o plano. E aqui está, certo, pessoal?